Olá, eu sou Janene Spolidório, especialista em educação, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre tipos de avaliação. Os tipos de avaliação podem ser classificados em mais de um tipo, o tipo do tipo. E os tipos que eu vou falar hoje são em relação à função e o uso. Então, nesses quesitos de função e uso, eu fiz há pouco tempo uma postagem no Instagram. Se você ainda não me segue por lá, você pode seguir no @Janene Spolidório. E esse post, ele deu assim um engajamento muito alto, de pessoas comentando e curtindo, então eu achei bacana falar aqui no vídeo YouTube um pouquinho mais sobre esse tipo de assunto. Nós temos em pedagogia 3 tipos principais de avaliação em relação ao uso e função. A primeira delas é a avaliação diagnóstica. Vou escrevendo aqui para ficar mais fácil lembrar. Diagnóstica. A avaliação diagnóstica, ela é feita antes do conteúdo que você quer dar para o aluno. Então, a diagnóstica, na verdade, serve para você avaliar os conhecimentos prévios do seu aluno e está relacionada ao que Vygotsky chama, ou chamava, né, porque já faleceu, de zona de desenvolvimento proximal, ou ZDP. A zona de desenvolvimento proximal é o tanto que a criança já sabe para você ter uma noção do que você pode ensinar para ela. Então não adianta, por exemplo, eu ensinar divisão para uma criança que não sabe nem adição. Ela não está numa zona de desenvolvimento proximal. Quando a criança já aprendeu adição, subtração, multiplicação e está muito bem nas 3, nós podemos ensinar a divisão. Por quê? Porque ela já tem os conhecimentos prévios, ou seja, ela já alcançou a zona de desenvolvimento proximal da divisão. Um exemplo muito simples de zona de desenvolvimento proximal também, você que se interessa pelo assunto, é quando a criança aprende a andar de bicicleta. Então, primeiro ela usa a rodinha, porque ela não tem a noção de equilíbrio. Então, ela precisa primeiro desenvolver essa noção. A rodinha, ela serve na zona de desenvolvimento proximal para ela adquirir esse movimento, né, de equilíbrio. Depois, com o tempo, o pai da criança vai começar a tirar uma das rodinhas e depois vai empurrar. Então, vai aumentando a dificuldade conforme a criança avança. O mesmo acontece quando a gente aplica a avaliação diagnóstica. Se nós vamos ensinar divisão, nós precisamos que nosso aluno saiba as 3 operações anteriores. Então, nós vamos dar para o aluno um tipo de uma avaliação, que não precisa chamar avaliação, pode ser uma atividade, para indicar o que ele já sabe sobre as operações anteriores e você já coloca alguma coisa sobre a divisão. Pode ser um probleminha concreto, por exemplo. Carlos tinha 8 balas e queria dividir entre ele e o irmão. Quantas balas igualmente, né? Quantas balas cada um recebeu? Então, se a criança conseguir resolver, mesmo que seja com desenhos, então ela já tem uma noção do que é a divisão. Então, te dá um diagnóstico para saber se ela já consegue ter o conceito de divisão ou não. Então, essa é a avaliação diagnóstica. Exemplo com matemática, mas poderia ter sido com outras matérias. Beleza? Depois da avaliação diagnóstica, nós temos a avaliação formativa. A diagnóstica era usada antes do conteúdo ser dado. A avaliação formativa, ela é a avaliação dada durante o conteúdo. Então, são os exercícios que o aluno faz enquanto você está explicando aquele conteúdo. No caso da divisão, que é o que eu usei aqui para exemplificar, seriam atividades de divisão depois que você explica. Então, enquanto o aluno está praticando aquelas divisões, ele está conseguindo resolver? Quais são as falhas que ele tem? Ele entendeu o processo de divisão no conceito? Depois, ele entendeu o conceito de divisão com números, ou seja, convencionalmente? Ele já estará pronto para um próximo passo futuramente? Então, todas essas questões você tem que fazer enquanto você dá as avaliações formativas, que são os exercícios durante a aprendizagem do conteúdo. Então, no caso da bicicleta, que eu também dei um exemplo, é se a criança, quando você tira a rodinha, se ela consegue se equilibrar durante algum tempo, até ela conseguir uma maior estabilidade.
porque no começo ela fica um pouco ainda insegura, então essa insegurança é o processo do durante, no caso do exemplo. E a última, que foi a mais polêmica no Instagram, e eu adorei, porque um dos pontos de aprendizagem, segundo Eric Jensen, que é um super autor que pesquisa as dificuldades de aprendizagem em culturas onde é mais difícil conseguir resultados com a educação, ele diz que o vocabulário é uma delas. E essa última avaliação em especial eu coloquei num vocabulário diferente e algumas pessoas ficaram incomodadas lá no Instagram quando eu coloquei a postagem. Mas na verdade essa última avaliação ela tem duas formas de ser chamada. Lá eu chamei de avaliação sumativa. Mas você também pode conhecer ela como avaliação somativa. Então o que acontece? Para explicar essa daqui, antes de explicar a avaliação, eu vou explicar uma história que aconteceu comigo rapidinho. Estava eu numa reunião de conselho e falei sobre a hipótese de matemática de um aluno. Quando eu mencionei a palavra hipótese, uma das pessoas que estavam presentes, ela ficou muito incomodada porque a hipótese só podia ser usada, segundo ela, quando a gente fala de escrita, porque só é mencionado, assim, é muito mencionada hipótese nos livros, né, em relação à escrita. Porém, alguns meses depois ela veio falar comigo e daí ela disse que realmente hipótese pode ser trabalhado em outras disciplinas, em outras áreas, porque hipótese é uma coisa que a criança tem naturalmente. Nós temos hipóteses sobre aprendizagem. Então é só um uso de uma palavra em um contexto diferente. Aqui no caso do Instagram, o que acontece? Eu coloquei somativa e a maioria das pessoas aprende como somativa. Então veio comentários de todo quanto é jeito. Que somativa era em espanhol, mas em português de Portugal também usa somativa, e em português do Brasil também. E também comentários que aprendeu a vida inteira somativa. Mas o que acontece? Por que eu mencionei a hipótese? Porque, segundo Jensen, o vocabulário é um dos itens que impede a pessoa de avançar do ponto de vista educacional, acadêmico. E aqui é uma questão de vocabulário, porque sumativa vem de em suma, ou seja, em resumo. E somativa vem de em soma, quer dizer em adição. O que isso significa aqui no contexto das nossas avaliações? Nós tínhamos a diagnóstica usada antes, a formativa durante e, logicamente, a sumativa ou somativa é a avaliação que você usa depois que você ensinou. Então você tem a prévia para saber o que o aluno sabia, o durante para acompanhar a aprendizagem e o depois para poder avaliar se ele realmente reteve a aprendizagem, ou seja, se ela entrou na memória de longo prazo dele, se realmente foi significativo. No caso aqui, quando eu falo em suma, eu quero saber se o aluno consegue resumir as aprendizagens em uma avaliação. E quando eu falo em soma, eu quero dizer se o aluno pode somar essas aprendizagens na avaliação. Se você pensar de uma maneira mais globalizada nessas duas palavras, elas têm o mesmo objetivo, que é saber se o aluno aprendeu. Tanto em suma quanto em soma vai ser uma avaliação de depois. Então, tanto faz utilizar um ou outro termo. Vocês vão achar em livros tanto um quanto o outro. Verdade que no Brasil é mais usado somativa, mas você também encontra a sumativa. Então, só revisando, diagnóstica antes, formativa durante, somativa ou sumativa depois. E espero que vocês tenham gostado do tópico, espero ter ampliado o vocabulário, né, em relação à nomenclatura da avaliação, porque é muito importante que o professor ele tenha uma mente aberta e flexível para novas terminologias, especialmente na parte de vocabulário específico da área. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe nas redes, faça algum comentário se você tiver vontade, se você tiver ficado com alguma dúvida, e espero você no próximo vídeo.